as suas comunidades que têm como base a cultura grega, Lucas não tem a mínima dúvida de mudar a memória de Mateus e faz Jesus descer do monte. E lá num lugar plano, embaixo, tão embaixo, que para falar com a multidão dos seus discípulos, precisa levantar os olhos. Normalmente é o contrário, é o discípulo que senta aos pés do mestre e levanta os olhos para escutá-lo. Aqui é Jesus que levanta os olhos diante daquela imensa multidão que veio do norte e do sul, quase a nos dizer que aquele lugar plano é o centro do mundo. Vieram para escutá-lo, vieram para se curar, vieram para tocá-lo. É uma presença que se deixa tocar, se deixa ver, está no meio de nós. No meio de nós, quem? No meio de nós, os pobres, os que choram, os que têm fome, os que são perseguidos. E contrariando toda a lógica, seja da cultura dominante grega, seja da cultura judaica, vai nos chamar de bem-aventurados. No Primeiro Testamento tem mais ou menos 40 vezes esta palavra, bem-aventurados, sobretudo nos Salmos e nos Provérbios. Bem-aventurados os que seguem os mandamentos, bem-aventurados os que estão na casa do Senhor, bem-aventurados os que fazem a vontade de Deus, bem-aventurados os que sentam com os justos e evitam os caminhos dos ímpios, bem-aventurados os que praticam a lei do Senhor. Em nenhum momento se diz bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que choram, os perseguidos. E nestes mesmos salmos e provérbios, nunca encontramos a palavra ai de vós, que encontramos, sim, muitas vezes nos profetas. E Jesus, vimos já domingo passado, ele é o profeta. Aí ele diz, ai dos que são a causa dos pobres, dos que têm fome e dos que choram. Porque se tem pobres que têm fome e choram e são perseguidos, e porque tem ricos, fartos, que riem de todos e perseguem. Não é vontade de Deus, não é destino, não é azar de ter nascido pobre, não. Se existem pobres, se existem gente que chora, gente que tem fome, é porque tem ricos demais. Ele aprendeu isso da mãe dele. Não vamos esquecer. Ele aprendeu disso. Deus derruba os poderosos, Deus levanta os humilhados, Deus enche de bens os famintos, Deus manda embora de mão vazia os ricos, e por isso, ai de vós, ricos, ai de vós, que agora rides, que sois fartos, que sois aplaudidos por todos. Quer dizer que são falsos profetas. E aos que são perseguidos, ele vai dizer, exultai, literalmente é dancem. Como é que a gente pode dançar numa festa
no momento da perseguição. Este é o milagre do Espírito Santo. Dancem, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. É o caminho da clareza, a quem nossas igrejas hoje dizem ai de vós. Como é difícil escutar isso. Às vezes, sim, ai de vós aos homossexuais, ai de vós a mulher que aborta, esquecendo sempre que o homem é responsável tanto quanto. Mas ai de vós ricos, ai de vós que sois fartos, ai de vós que agora rides. Não, isso a gente não escuta. Não escuta porque a igreja é mãe de todos, porque a igreja é para todos. A gente não se pergunta que se eu sou um pastor é porque tem lobos. Não, a gente todo mundo é nossas ovelhas, é tudo igual. E aí fica lá em cima. E assim nunca vamos ser perseguidos. E assim vamos ser aplaudidos. Aliás, hoje em dia tem todos os movimentos em que os aplausos não terminam nunca. É missas das curas, é missa de louvação, é carnaval para o Senhor, é alegria no Senhor, é pula para cá, é pula para lá, é aplausos, é músicas bonitinhas, é igrejas cheias. E quando você começa a dizer ai de vós, te chamam de comunista, te atacam, as igrejas se esvaziam. Só que Jesus insiste. Alegrai-vos e pulem de alegria. Este é o caminho do profeta. E se não formos perseguidos, é porque somos falsos profetas. Se tem uma coisa que hoje nós cristãos temos que realmente aprender, é distinguir entre o verdadeiro e o falso profeta. E o sinal é claro. Quem é aplaudido não é profeta verdadeiro.